Graça e paz, Lídias. Estamos começando agora nossa lição número 10, 5 de setembro de 2021. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa rica oportunidade de aprendermos a Tua Palavra e estarmos reunidos em família, como igreja, para aprendermos, ó Deus, e te pedimos, Espírito Santo, que venha ministrar ao nosso coração e que possamos, ó Pai, dar frutos dessa palavra que vai ser gerada em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Lição número 10, e o título dessa lição chama o Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Então, nós estamos entrando hoje, fechando um ciclo sobre o Reino do Norte. E só para recapitular para vocês, todas lembram que Saul, Davi e Salomão foram reis sobre todo o Israel, as 12 tribos. Quando Salomão reina, que nós começamos essa lição falando de Salomão, esse trimestre falando de Salomão, Salomão começa muito bem, mas no final da sua vida ele se perde daquilo que ele deveria, a quem ele deveria prestar culto, a quem ele deveria obediência, e aí Salomão se perde disso tudo devido às alianças, os casamentos que ele vai fazendo, e ele querendo agradar todo mundo, ele se perde nesse contexto. E Deus então faz o quê? Separa, divide Israel. E para que Davi não fique esquecido, ele disse: eu vou manter uma luz, vou manter um marco de Davi aqui. Nós teremos Judá e Benjamim como reino do sul. E as outras 10 tribos, a maioria das tribos, Jeroboão, eu estou te entregando. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado, a nação vai caminhar maravilhosamente se você temer e guardar os meus estatutos. E Deus não está falando nada de novo para Jeroboão. É tudo que ele já tinha dado na lei, lá em Deuteronômio 28. Só que Jeroboão começa já fazendo tudo errado, buscando outros deuses, adorando, levantando 2 altares de adoração dentro da nação, das 10 tribos. E nós temos então 200 anos de história. 9 dinastias, 19 reis, que fizeram que era mal diante do Senhor. E não foi pouco mal, não. E Deus o quê? Deus levanta profetas para chamar o povo para o arrependimento. Não só os reis, mas também o povo insistiu em profanar, em pecar e atrair a ira de Deus. Nós vamos ver no texto aqui como que o povo fazia isso. Então, hoje nós estamos chegando ao cativeiro de Israel. Depois de 200 anos, Deus diz: olha, a taça da minha ira derramou. Então, agora vocês vão pagar por isso, porque eu fiz de tudo. Deus, ele nos traz para o arrependimento, ele levanta profetas, ele nos coloca em situações que é para que nós venhamos ao arrependimento, que ele diz que um coração contrito, um coração quebrantado, ele não rejeita. Mas se nós insistirmos em fazer o que é mal, aí a conta chega e não chega barata não, né? Então o cativeiro de Israel, Reino do Norte, é o título da nossa lição. Deus traz juízo sobre o Reino do Norte. 722 anos antes de Cristo foi a queda deste reino, cuja capital era Samaria. E nós vamos entender bastante sobre isso nessa lição. O texto áureo diz assim: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Isso é no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1, um dos profetas que foi usado fortemente nesse período aqui. Então, vinde, Ele está convidando o povo: venha, nos tornemos para o Senhor, vamos buscar ao Senhor, porque Ele despedaçou. Deus despedaçou o povo, para que o povo se voltasse para Ele. E nos sarará. Ele fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Era chamando o povo, conclamando o povo. Olha, presta atenção nesse minuto aqui agora, vamos lá. Verdade prática: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e as suas terríveis consequências.
E nessas terríveis consequências aqui, irmãs, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Deus permitiu a Assíria se levantar e levar o povo cativo para uma terra distante, por causa da desobediência. E o juízo de Deus foi tão grande que o reino do norte foi praticamente dizimado. Ficaram poucos remanescentes. E nós vamos entender isso lá no último subtópico, porque o contexto dessa história é muito importante para você entender até mesmo o Novo Testamento. Quando Jesus chega para falar com a mulher samaritana e ela diz para Jesus, olha, judeu não fala com samaritano. E muitas vezes você pode se questionar assim, mas por que, gente? Samaria, capital do Reino do Norte, todo mundo era judeu, as 10 tribos, com as 2 tribos do sul, os reis, alguns tiveram aliança, como Josafá fez aliança com Acabe e com o Jorão. Como assim? E depois eles não falavam uns com os outros, nós vamos entender por que disso. Então o juízo de Deus foi tão grande que o Reino do Norte foi praticamente dizimado, as 10 tribos acabaram. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Eu quero que você faça essa leitura do capítulo 17 todinho. Aqui no do 20 nós vamos saltar para o 29, mas eu vou pedir para você fazer todo o capítulo 17, que é importantíssimo essa parte da história, tá, irmãs? 2 Reis, capítulo 17. Eu vou ler com vocês aqui o início e algumas partes que eu separei, mas eu peço que você leia, por favor, todo o capítulo 17 de 2 Reis. No ano 10º de Acás, rei de Judá, esse Acás estava reinando em Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. Esse Oséias rei não é o profeta Oséias, entendam isso. Já marca aí na sua revista que este Oséias era um rei e o Oséias profeta era outra pessoa. E fez o que era mau aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Ele pecou, mas não chegou aos pés dos que tinham vindo antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. A Assíria. Lá em Judá era Síria, somente Síria. Aqui é Assíria. E Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração porque enviaram mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria a encerrou e o aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e cercou por 3 anos. Samaria fica cercado por 3 anos. Vocês lembram da história dos leprosos? E querem entrar na cidade porque estão com fome, mas a cidade está cercada. 3 anos de fome. Tem também as mulheres que mataram as crianças. O reino de Israel, as 10 tribos, eles passaram por situações terríveis, por desobediência. E aí eu quero só deixar um detalhe aqui para vocês a respeito desses presentes que o rei Oséias, o reino do norte, dava presente para a Síria. Por quê? Porque a fama dos assírios era terrível. Eles pegavam os seus prisioneiros, eles pegavam as pátrias que eles conquistavam, matavam as pessoas e faziam uma pirâmide de crânios na entrada da cidade, para que o povo entendesse o tamanho da crueldade e tudo que eles eram capazes de fazer contra um povo. Então o rei Oséias, quando presenteia, fica mandando presentinho para o rei, ele está querendo agradar o rei para que isso não aconteça com ele. Então vamos continuando. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e transportou Israel para a Síria e fê-los habitar em Alá e Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Essa Síria aqui vai se juntar lá no capítulo, lá no livro de Daniel, nós vamos ver a tomada desse império que vai cair. E eles vão se tornar os Medos persas, que nós estamos estudando no livro de Esther. Para você ver como a Bíblia tem conexão. Às vezes nós dizemos assim, a Bíblia é difícil de ler, irmão Osana, não entendo nada. Mas se você parar para estudar realmente a palavra e não apenas ler por cima sem querer entender, você vai ver que está tudo conectado e é lindíssima a história.
Sucedeu assim, pois, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que o fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. Então o povo fez o quê? Deus tira o povo do Egito, liberta o povo, leva para Canaã, para uma terra que mana leite e mel. O povo deveria desfrutar disso abundantemente, mas eles escolhem o quê? Quando chegaram na terra, vestir a roupa da terra. Quando eu estou aqui, eu estou com essa identidade. Quando eu estou dentro da igreja, eu sou crente. Quando eu estou fora da igreja, eu sou o que eu tiver no ambiente. Eu sou baladeiro, eu estou no barzinho puxando narguilé, eu estou sentado na roda dos escarnecedores falando tudo que não precisa ser falado. É a identidade. O povo de Israel caminhou assim. Quando eles chegavam, com quem eles chegavam perto, eles aderiam à identidade do povo. Ao invés de serem eles luz para o povo é que contaminava eles. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalai até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros, debaixo de todas as árvores verdes. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. O povo pecava conscientemente. Eles não falavam assim, Senhor, perdoa porque eu fiz sem saber. Não. Eles pecavam sabendo que estavam atraindo a ira de Deus sobre eles. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera, não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Isso no versículo 13 do capítulo 17. 200 anos Deus falando. 200 anos. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, quer dizer, endureceram o pescoço, né? Como a cerviz de seus pais que não creram no Senhor, seu Deus. Eles não se dobraram. Quando você endurece o seu pescoço, Deus está falando, faz isso, eu estou fazendo, mas eu estou fazendo contrariado. Você está endurecendo, você não se dobra diante do Senhor. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. E essa questão aqui, irmãs, do passaram pelo fogo seus filhos é muito séria, porque o povo da Assíria tinha um deus que eles serviam chamado Moloque. E essa estátua de Moloque, ela era enorme, tinha grades, com um fogo, com um braseiro embaixo. E o que eles faziam? Ofereciam seus filhos em sacrifício a Moloque. Pegavam as crianças, colocavam naquelas bandejas e deixavam a criança torrar ali dentro daquela estátua. Olha o absurdo da coisa. Quantos de nós não estamos oferecendo as nossas crianças hoje, irmãs, a Moloque? Presta atenção no que você está deixando o seu filho aprender, onde está sendo colocado o coração do seu filho, se você não está oferecendo ele a Moloque. Esse é o cuidado que nós temos que ter hoje, porque esse tempo não é diferente daquele. E Deus trouxe juízo naquele tempo e traz juízo hoje ainda. Então, finalizando a nossa leitura, porém cada nação fez os seus deuses e o puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. Esse é o final do nosso leitura bíblica em classe. Vamos à nossa introdução. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos em razão de desprezar e desobedecer aos mandamentos de Deus. E a nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Quando nós lemos os livros de Amós e Oséias, que nós vamos citar nessa revista aqui,
e a classe dos jovens está estudando, se você tem um filho que é da classe ou uma filha que é da classe dos jovens, leia essa lição dos jovens, que é riquíssima para a nossa aula aqui também. E se você não está, leia o livro de Amós e de Oséias para você entender esse contexto. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado de Oséias e nessa época a Síria começava a crescer e se tornar um grande império. Era uma nação que havia crescido e eram os mais terríveis e em maldade e perversidade. E eles não economizavam na forma agressiva como eles tomavam as nações. E Israel é tomado pelos assírios. E a capital da Assíria é uma cidade muito conhecida por nós. E nós temos um livro, um profeta menor, e quando eu digo profeta menor, eu não estou dizendo de menor importância, mas é porque tem um texto menor. Jonas foi contemporâneo dessa Assíria. A capital da Assíria era Nínive. E quando Deus manda Jonas ir lá pregar, a maldade do povo era tão grande que Jonas fica indignado e diz assim: eu não vou lá não. Ele prefere entrar no barco e pegar um caminho diferente, porque ele não aceitava ir lá pregar para aquele povo ruim daquele jeito. Não é porque ele tinha medo, não era somente medo dos assírios. Ele sabia que a maldade do povo era tão grande que eles, na cabeça de Jonas, no entendimento de Jonas, eles não mereciam alcançar aquela salvação. Aí a graça de Deus se mostra nesse momento, e Deus pega Jonas e leva ele lá em Nínive, e ele prega lá para o povo de Nínive. Então, Nínive, a capital da Assíria, é bastante conhecida de nós. Então, a nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa, e Oséias, o profeta, e Amós, que são os principais profetas dessa época, que estão falando diretamente para o Reino do Norte. Eles vão falar um pouco para o Reino do Sul também, mas nesse contexto, Amós vai do capítulo 1 até o 6, falando para o Reino do Norte, do juízo que Deus traria devido à maneira como o povo estava agindo. Então vamos lá. Primeiro subtópico fala de Samaria é cercada pelo rei da Síria. Israel sobre o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquista dos territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. E eu quero parar no sincretismo com vocês. Irmãozana, o que é sincretismo? Sincretismo é uma mistura das religiões. Nós temos um sincretismo no Brasil. Nós temos uma religião romana, que tem seus deuses, seus santos, e nós temos as religiões de matriz africana. Essas religiões misturam alguns dos santos, de lá e de cá. Então, eu tenho uma santa aqui, que a referência na outra religião é esse espírito aqui, é esse xamã, é esse caboclo, é um espírito da matriz africana. A referência de lá é com o santo de cá. Isso chama sincretismo. E o povo de Israel mergulhou no sincretismo. E Deus sempre abominou o sincretismo, esse sincretismo religioso no meio do seu povo, porque nele a verdade de Deus se mistura com a mentira de Satanás, com a mentira da idolatria. Eu pego algo que eu creio que é o Deus verdadeiro e vou misturar com alguma coisa que é mentira, que é da idolatria. Esse é o sincretismo, esse é o que Deus abomina. No sincretismo, parte das crenças dos rituais de religiões distintas são combinados em uma só prática. Por isso o perigo de você andar em alguns cultos por aí, que o povo está fazendo um verdadeiro simpatia dentro das igrejas. Traz um galho de arruda, que nós vamos orar nele, olha isso. Leva para casa a terra de Jerusalém, que eu trouxe lá do Mar Morto.
Pega essa pedra de sal, leva para sua casa, que você vai ser... E Deus não tem nada a ver com isso, isso é sincretismo. Você já está misturando o que é puro diante do Senhor com aquilo que é crendice popular, com aquilo que vem de outras origens, de outras crenças. Cuidado com isso, se liberte disso. Vou fazer uma garrafada aqui, vou tomar porque o fulano orou em cima dessa água aqui, eu vou beber essa água aqui. Isso é misturar. Deus não tem ligação nenhuma com isso. Então nós temos que pensar, conhecer. Se você não sabia que isso é sincretismo, agora você já sabe. E isso trouxe prejuízo para a nação de Israel, porque Deus abomina. E aí, terminando aqui o primeiro tópico, subtópico, os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Quando nós estamos debaixo da graça, quando nós estamos debaixo das bênçãos, quando nós estamos recebendo tudo que nós pedimos ao Senhor, a nossa natureza é relaxar. Aí eu vou relaxar porque está tudo tão bom, está um céu de brigadeiro, o mar está calminho, nada está acontecendo e eu posso ficar de boa. Aí eu não oro, eu não jejuo, eu não leio a palavra, eu não venho no culto. Uma das coisas que eu observo sempre, irmãs, são pessoas que chegam na igreja pedindo ao Senhor uma porta de emprego aberto, pedindo a Deus que abra a porta para ele, que faça isso, que faça aquilo. E o Senhor vai fazendo, o Senhor vai fazendo. Quando a bênção começa a chegar, quando o emprego chega, a pessoa nunca mais vai na igreja, ela nunca mais tem tempo para vir cultuar. Lembra que nós falamos dos 10 leprosos semana passada? O leproso ele não vem não vem os 10 não. Vem um só. Por quê? Porque eu estou curado, então é só eu sair correndo. Eu não volto para agradecer. Segundo subtópico, a traição do rei Oséias. O rei da Assíria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, e aqui ele já está na condição de súdito desse rei, de comandado, tá? Marchou com seus exércitos contra Samaria, sitiou por 3 anos, segundo a Reis 17:5. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Eles vêm porque Deus havia avisado, Deus havia levantado profetas, Deus chamou o povo ao conserto, 200 anos. Deus dá tempo para o arrependimento. Mas o povo preferiu continuar fazendo tudo que era mal diante dos olhos de Deus. Então Deus traz juízo e isso está onde? Vamos lá, Isaías 10, capítulo 10, versículo 5, olha aqui. Para dizer que Deus fez tudo isso sem avisar. Não fez. Isaías 10, capítulo 10, versículo 5, leia comigo, por favor. Isaías é outro profeta que se levanta para falar com a nação. Capítulo 10, versículo 5. Olha aqui o que Isaías fala. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o bordão nas suas mãos. É como o bordão, como a espada na mão deles, para fazer tudo que o Senhor permitisse. Enviá-los-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e a ponha para ser pisada aos pés como a lama das ruas, ainda que ele não cuide. Assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Ai da Assíria, vara da minha ira. Deus levanta a Assíria como uma nação e permite que essa nação vá até Israel contra as 10 tribos e busque esse povo e puxe eles pelo nariz. Por quê? Porque o Senhor, aqui foram 200 anos o Senhor chamando o povo para arrependimento. Mas, lá em Deuteronômio capítulo 28, vamos ver lá o que o Senhor fala com o povo quando estabelece as tribos. E quando fala assim, vocês vão agir assim, 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 com a lei. Olha o que o Senhor fala para esse povo. No primeiro versículo de Deuteronômio 28, olha o que Deus fala.
E serás que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí vem uma sequência de bendito serás. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo, os teus animais, a tua casa. Tá. Quando nós chegamos no versículo 15, Deus não deixa o povo desavisado de qual seria o castigo, caso contrário, não. No versículo 15 de Deuteronômio 28, o Senhor diz, olha só, será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito será nos campos. Então, do versículo 1 até o 14, Deus diz para eles tudo que seria bendito se eles obedecerem. Do versículo 15 em diante, o Senhor fala com ele, mas se você não obedecer, vai acontecer tudo isso aqui. Aí vem as maldições. Então, o povo não estava enganado. E ainda assim, depois que eles começaram a fazer aquilo que desagradava a Deus, Deus levantou profetas para falar com eles, olha, não é esse o caminho, não é o melhor caminho para vocês. E aí, o povo entra pelo caminho da desobediência. E começa a fazer tudo o que é mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor levanta a Síria. A advertência dos profetas, terceiro subtópico. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que os pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesados advertência ao arrependimento e apelo à misericórdia e ao amor de Deus. Deus levanta Amós, um boiadeiro, um profeta, um homem do povo, um agricultor, que estava ali na lida com o povo, sofrendo. Deus levanta esse profeta e fala com ele, olha, eu vou trazer juízo sobre esse povo, porque eles estão aquele que não tem nada, eles estão deixando com menos ainda. Era uma injustiça social escancarada. O povo perdia, quem tinha pouca terra já perdia a pouca terra que tinha, e não havia misericórdia da parte deles. Cada dia mais rico, cada dia mais abastado. Então Deus levanta Amós e levanta Oséias para confrontar os grandes, os poderosos que estavam causando toda essa injustiça social. Não é diferente de hoje, do que nós vemos o quadro de hoje. Quem mais tem vai limpando quem tem menos, e continuam abastados, continuam fazendo as suas grandes festas, continuam milionários e só crescendo, crescendo, crescendo. E nós não podemos nos esquecer que a ira de Deus virá sobre a terra. Deus não dorme, irmãs. Deus não dorme. Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama para o arrependimento. Por quê? Porque se nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Ele vai se inclinar e ouvir para nós. Olha o que diz Provérbios 28, 13, para nós fecharmos esse subtópico. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O Deus estava chamando o povo para confessar, para deixar as suas transgressões, porque o Senhor faz o quê? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. E nesse contexto de Amós aqui é muito sério isso, porque você vai ler o livro de Amós e você vai entender. Eles iam para os templos, eles iam para o templo do Senhor, ofereciam culto, como se tudo tivesse normal, como se nada tivesse ruim. Mas eles ofereciam um culto misturado. Ele pegava um pouco de um Deus aqui, um pouco dali, entrava no templo do Senhor e oferecia um culto. E Isaías, que ele fala assim, olha, quando ele fala com Isaías assim, ó, esse povo me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim faz tempo.
Então havia uma repulsa de Deus a respeito disso, porque eles também misturavam o culto, a idolatria do que eles estavam vivendo, a injustiça social do que eles faziam, e eles chegavam no culto como se nada tivesse acontecendo. Eles não confessavam os pecados, eles continuavam praticando os pecados. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Tudo que era contra Deus era o que eles faziam. E nós temos que tomar todo cuidado com isso. Segundo tópico, os pecados do povo e a sua queda. A terrível pecado da idolatria é o primeiro subtópico. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o sul. Nós vimos que tivemos das dinastias que houveram e dos reinos que houveram no norte, eles foram muito mais para o lado da idolatria, daquilo que fazia mal aos olhos do Senhor, do que o povo do sul. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. E foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Quando nós lemos o livro de Oséias, e o livro de Oséias eu quero deixar claro para vocês, ele é literal a história dele, leia. Deus pediu para Oséias que se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. E essa prostituta representaria a nação de Israel. Olha ao ponto que Deus chegou para que o povo entendesse. Deus desenhou literalmente o que acontecia com o povo de Israel, nação, em relação a ele, Deus. Então Deus pega Oséias. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer. Oséias capítulo 1, versículo 3. E teve 3 filhos. Cada filho que nascia... Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Leia o livro de Oséias. Você vai ver como que o nome das crianças, tadinho deles, era um peso para aquela criança, o significado do nome da criança. Porque era justamente toda a situação que Israel estava vivendo, contrariando a vontade de Deus. Então Deus pega Oséias, casa Oséias, fala com ele, vai lá e casa com a prostituta, a Gomer. Ele não entrou na casa para prostituir, irmãos, entenda isso. Ele tirou essa mulher de lá. E aí, pela lei, ela deveria passar por 7 dias de purificação. Gomer passa pelos 7 dias de purificação. Nesses 7 dias de purificação, fica tudo ok, cumpre-se tudo que estava na lei e ele se casa com ela. Oséias se casa com Gomer. Deus está dizendo assim, olha só, eu estou purificando Israel. Eu posso purificar vocês e aceitar vocês de volta. Me casar novamente com vocês, reatar aliança com vocês. Oséias se casa com Gomer. Não demora muito, o que Gomer faz? Olha só, Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. E nessa metáfora prostituta, Israel deixa seu marido Deus para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria. E ainda pagava para estar com eles. Quer dizer, Israel pagava tributos à Assíria, Israel pagava tributos ao Egito, de onde já tinha saído do cativeiro. Então ela era uma prostituta, uma adoradora, alguém que deixou o culto ao Senhor e que ainda prestava adoração aos deuses das outras nações e tinha abandonado o seu marido, que era o retentor da aliança, que é Deus. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Nós temos contemplado isso em vários lugares. Templos, igrejas, crentes que se rendem à dominação dos outros, que entregam culto a outros deuses, disfarçados do nosso Deus Todo-Poderoso, que faz oferta e holocausto a outras religiões, a outros deuses, que agem imoralmente e que continuam aqui achando que tem uma aliança com Deus. Segundo subtópico, outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Qual? A injustiça social. É uma das que é levantada como pé de igualdade com a idolatria que Deus abominava. Então, o profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouve esta palavra, vós
vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes o pobre, que quebrantais os necessitados. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Capítulo 4 de Amós. Deus está confrontando o povo. Olha, vocês estão agindo, vocês estão matando o miserável. Vocês estão usurpando, vocês estão sugando tudo que a terra e que o povo tem para agradar a vocês, nas suas belas mansões, nos seus rituais. E Deus chama a atenção, porque Ele coloca, Deus não aceita a injustiça, irmãs. Deus não corrobora com a injustiça. Não tem isso de dizer, eu peguei do necessitado porque também estava precisando. Não tem isso. O que nós vimos hoje de injustiça social, nós temos que levantar um clamor pelo nosso país, sim, pelo mundo. Por quê? Porque Deus não se agrada disso. E nós temos uma coisa entranhada dentro da nossa nação, que é o jeitinho brasileiro. A forma de fazer as coisas usurpando os outros, passando o tapete nos outros, levando vantagem em cima do outro, até numa fila para pagar um pão. Tudo isso desagrada ao Senhor e por isso nós não avançamos. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Então aqueles que deveriam ser uma referência de Deus para a nação, eles se associaram para poder fazer o quê? Para poder usurpar o povo, para deixar o povo mais na miséria ainda. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Deus fez um juramento. Lá no Deuteronômio 28, ele já tinha dito, se vocês fizerem o que é mal, tudo isso vai ser mal contra vocês. No capítulo 10 de Isaías, Deus levanta o profeta e diz assim, aí a Síria, que será a vara da minha ira contra Israel. Então a aversão de Deus à idolatria, Deus não tolera nenhuma forma de idolatria, irmãs. E a história dos israelitas foi em grande parte a história da idolatria. Nesses 200 anos que Deus falou, Deus começa chamando Jeroboão e falando com ele, olha, eu não quero isso. Se você fizer tudo que é reto diante dos meus olhos, eu vou te abençoar. Mas ele fez questão de fazer tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. 200 anos, 9 dinastias, 19 reis fizeram mal, o que era mal diante dos olhos do Senhor. Nosso terceiro tópico e o último, os estrangeiros ocupam Samaria. E aqui nós vamos entender uma coisa muito importante para o Novo Testamento que nós estudamos. Por que que os judeus se opõem aos samaritanos? Preste atenção nessa parte desse tópico. Então, para nós entendermos por que judeus se opõem a samaritano, primeiro nós vamos abrir esse tópico lendo 2 Reis, capítulo 18, versículos 11 e 12, que diz assim, e o rei da Assíria transportou Israel para a Assíria, e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio Gozã, e as cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes traspassaram o seu conserto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram e nem fizeram. Então lá no Deuteronômio 28 nós temos tudo que o Senhor tinha estabelecido. Quando nós chegamos aqui em 2 Reis, nós vamos ver que o povo tinha desobedecido tudo aquilo. E aí a Síria toma. Então vamos lá, para os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permanecem em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios espoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande imigração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente, Neemias capítulo 13, versículo 3 e Jeremias 25, 20, fez com que o povo de Israel que restou em Samaria junto aos deportados de outras nações tornassem a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João, os judeus não se comunicam com os samaritanos, João 4 e 9. Vamos fazer uma parada aqui, para vocês entenderem uma coisa. A Síria tinha por norma, regra de conquista, chegava numa nação,
conquistava aquele povo, eles não deixavam o povo ali. Por quê? Porque o povo manteria unificado. E aí eles podiam se fortalecer e se voltar contra a Síria, contra o domínio da Síria. Então o que eles faziam? Eles pegavam esse povo que estava dominado e levavam esse povo para o território deles. Pegava o povo da Síria, que já estava conquistado, e levava vários povos para ocupar aquele território. Então o povo de Israel foi levado, as 10 tribos foram levados embora, pouquíssimos, só os pobres ficaram na Samaria, e eles trazem outros povos, outros deuses, para implantar ali. Israel não tinha problema com outros deuses, porque eles já tinham outros deuses lá. Mas eles trazem outros povos que vão crescer ali, naquela região. Por quê? Porque isso desestabilizava a economia do povo, isso enfraquecia a linhagem. Então, a partir desse domínio da Assíria, o povo já não são mais tribos, eles são conhecidos agora como regiões, porque era assim que a Assíria denominava, então não tinha mais tribos. Deus dizimou o povo, a tribo do Reino do Norte, as 10 tribos do Reino do Norte, acabou ali. Pouquíssimas pessoas ficaram. Então, nesses casamentos que houveram, a linhagem ela é desintegrada, não era mais um povo de Deus puro, sem mácula, que não se contaminava. Era um povo que já tinha outros casamentos, vão fazendo outros casamentos e vai enfraquecendo, vai se perdendo o culto a Deus, vai se perdendo o temor a Deus, vai se perdendo os ensinos culturais. Tudo aquilo que eles faziam como nação vão se perdendo no espaço e no tempo, porque a Assíria tinha por modo fazer isso. E isso vai dificultar lá na frente, quando Neemias sobe para reconstruir os muros. Lembra? 70 anos depois, que Neemias vem com Esdras e começa a trazer o povo de volta para Jerusalém. E isso vai dificultar com os samaritanos. E nós vamos ver a história no capítulo 3 e 4 de Neemias, quando Tobias e Sabalate sobem contra Neemias para poder desestimular e fazer ele desistir de subir o muro, de reerguer os muros de Jerusalém. Por quê? Os samaritanos, eles são uma população mista, de religião diferente, e fazem oposição à construção do muro. Veja o que tudo isso provoca, irmãos, nesse primeiro subtópico. Por isso que judeu não falava com samaritano, mas não é porque essa Samaria, esse povo aqui de Samaria, é o primeiro, os 10 tribos. Quando a Assíria toma Israel e leva o povo das 10 tribos e traz um outro povo para ocupar, já não era mais o povo de Deus. Havia uma religião mista, havia uma mistura de gente de todas as partes da Palestina. Então, o judeu, que tinha permanecido puro ali, ele não se mistura mais e não quer conversa com os samaritanos. Tem um texto, inclusive, de Jesus que ele deveria passar por Samaria. O povo tinha que passar por Samaria para ir a determinada parte, mas eles cortavam o caminho para não passar por Samaria, justamente por causa disso. Então, o que restou de Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética, misturou mais ainda a religião por causa disso. Tá certo? Entendemos então por que dessa diferença entre o judeu e o samaritano. Jesus para falar com a mulher, que é o próximo subtópico que nós vamos falar. Jesus é contra a parábola do samaritano e diz que um homem que descia de Samaria, que é quem socorre aquele que está caído na estrada e sara as feridas dele e dá comida para ele, a parábola do bom samaritano. Porque Jesus ele veio para todos, para receber a todos, para salvar a todos. O plano de salvação é para todos. Vamos então ao nosso último subtópico, que é Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Preste atenção.
Havia uma oposição entre as duas partes, entre judeus e samaritanos. Tanto que a mulher, porque ela já vivia uma situação difícil, que todos nós conhecemos o texto, e por ser samaritana, Jesus não condena a mulher e Jesus não chega impondo para ela: eu sou judeu, sai daqui que eu vim beber água. Não, Jesus chega e pede água. E ela fala assim: você sabe que samaritano não fala com judeu? Ela mesmo já fica na defensiva e apresenta a retórica dela. Mas Jesus, ele diz: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água e eu te daria água da vida. Porque o amor de Deus, ele transcende a tudo. Quando Deus dá 200 anos para o povo se arrepender, quando Deus insiste com o povo para se arrepender, porque o amor de Deus por nós, irmãos, é tão grande que ele vai nos dando tempo para o arrependimento. Deus não nos mata de uma hora para outra porque nós fizemos alguma coisa que desagradasse a ele. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Isso quando o Senhor está escrevendo a quarta carta à igreja de Tiatira. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. O Senhor deu tempo para que a nação se arrependesse. O Senhor está mostrando, Jesus, quando para falar com a mulher, está dizendo para a mulher: se você se arrepender. E aqui nós temos um lugar muito fácil de entendimento daquilo que Deus quer de nós a respeito da adoração. Lá atrás, Deus levanta Amós e leva Amós no meio do templo do povo para falar: olha, vocês estão fazendo o que é errado, porque vocês estão misturando o culto, a adoração. Ele fala com Isaías: o povo está falando com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque o Senhor quer uma adoração do seu coração. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando ele chega diante da samaritana, ele levanta a mesma questão que foi levantada lá em Amós, sobre a adoração. Eu busco os verdadeiros adoradores. Quem são esses? Que adoram em espírito e em verdade. Para fechar aqui, na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. E foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão com o ferido à beira do caminho. Não é a religiosidade, é o seu temor ao Senhor. Religião não salva ninguém. A verdadeira religião é fazer o bem ao órfão, à viúva, temer ao Senhor. Se nós praticarmos isso, Osana, mas então as obras salvam? Não, as obras não salvam. Tiago 6 diz assim, vamos ler lá, para nós completarmos sobre as obras e finalizarmos aqui. Tiago 2 e 6, olha o que diz. Tiago 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disseres: assente tu aqui, num lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, assenta-te abaixo do estrado, porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não fizeste juízo aos maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Nós não podemos fazer essa distinção. Quando Jesus ele traz a parábola do samaritano, ele está dizendo que aquele samaritano ele não fazia distinção o que os judeus faziam, porque eles se julgavam puros. Mas daquele homem samaritano, ele temia a Deus. Ele não era só estudante da Torá, ele não só guardava a lei, ele praticava aquilo que era bom. Ele tinha compaixão do pobre e do necessitado. Então, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão.
O mestre quebrou paradigmas da religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Então, tudo aquilo que foi desfeito lá atrás pelo rei da Assíria, espalhando o povo de Israel, trazendo um povo estranho para a terra. Aqueles remanescentes que ficaram, aqueles remanescentes que ficaram, que adoravam a Deus, eles souberam deixar implícito, pregar com vida quem era o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Porque até os sacerdotes, porque a Síria começou a ver que as coisas não andavam lá no Reino do Norte. Porque o povo acreditava no Deus Todo-Poderoso, os remanescentes que tinham ficado lá. Para o rei não perder o domínio, ele pegou os sacerdotes, porque o povo que tinha chegado lá estava confuso com os deuses, trouxe um sacerdote do povo da terra de Israel para poder ensinar o povo como que se adorava a Deus. Só que o sacerdote, quando chegou lá, vendo outros deuses sendo adorados, misturou foi tudo. E manteve essa mistura. Mas alguns remanescentes se mantiveram oferecendo um culto verdadeiro a Deus. Então nós entendemos aqui por que lá em Lucas nós vamos deparar com essa situação de que samaritano não fala com o judeu. Mas Jesus, ele veio para todos, sem distinção. Jesus veio para todos. Nossa conclusão: não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar o seu povo ao conchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-los ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não acolhermos os amargos frutos da desobediência. Só tem uma coisa que nos faz separação entre o homem e Deus: o pecado. Que o Senhor tenha misericórdia, que nós possamos entender quando Ele nos chama ao arrependimento dos nossos pecados e voltarmos à prática da adoração a Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa aula, por tudo quanto o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Continue usando, ó Deus, cada uma das nossas irmãs, Senhor, através da palavra, através da oração, para que possam, Senhor, dar frutos daquilo que temos aprendido aqui. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.